Vamos ficar de pé para receber o pastor Alberto, e o bolo agora é a palavra de Deus. Amém? Eu passo a palavra agora para o pastor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Foi ele. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é dada àquele que foi capaz de morrer e ressuscitar ao terceiro dia e está vivo em nosso meio. Amados, antes de trazer a palavra de Deus, eu gostaria de cordialmente agradecer aos irmãos que nos convidaram para estar aqui nessa tarde, o pastor Edmilson, juntamente com a liderança do ministério, a todos os irmãos que têm chegado aqui. Eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma. Eu estava dentro do meu carro na cidade de Olinda alguns dias atrás, triste, angustiado, dizendo: Deus, eu não vou mais dar continuidade a esse ministério itinerante. Eu vou continuar apenas pastoreando. Sou pastor de igreja e eu estava dizendo: Deus, eu não quero mais esse ministério. Só quem exerce um ministério itinerante, só quem é cantor, só quem prega nas igrejas sabe o preço que se paga por isso. E só eu sei a perseguição e a provação que se levanta contra mim continuamente por causa desse ministério. Muitas vezes ciúmes, contendas, intrigas, invejas, infelizmente, existem no meio do povo de Deus. E eu conversando com Deus dentro do meu carro, eu disse: Deus, eu vou parar. Eu vou continuar apenas pastoreando, ficar na direção da igreja. O Espírito de Deus bradou no meu coração e disse: meu filho, não pare. Eu digo: mas Deus, o negócio é estreito, o negócio é difícil. Cada dia que se passa se levanta um gigante diferente, uma provação diferente. E Deus falou no meu coração e disse: meu filho, quanto maior o sonho, maior é o preço. Eu digo: Deus, então, se tu és comigo nesse ministério da palavra, eu quero que tu fale comigo e tu me dê um sinal. Menos de um minuto depois, meu telefone toca, e quando eu atendo o telefone, era o pastor Edmilson dizendo: pastor Carlos Torres, você está convidado para ministrar na minha igreja. Quando este homem de Deus me convidou, irmãos, o Espírito de Deus bradou no meu coração, eu me arrepiei dos pés à cabeça, parei o carro que eu não consegui suportar a presença de Deus naquele lugar. E este convite veio para mim como um sinal de Deus no meu ministério. Eu não cheguei aqui para brincar, eu não cheguei aqui para aparecer, eu não cheguei aqui com palavra de sabedoria e de eloquência. Eu cheguei aqui simplesmente porque o Espírito de Deus marcou encontro comigo aqui. E se eu cheguei aqui, Ele vai falar em nosso meio. Quando o pastor passou a mim o tema, eu fiquei regozijado, fiquei feliz por saber a profundidade desse tema. E de imediato eu digo: pastor Edmilson, este tema é muito profundo, é forte demais. Quando o pastor falou para mim o tema: não deixe o medo tirar a sua vitória. Naquele momento veio uma retrospectiva na minha mente de tudo que estava acontecendo em meu ministério. Deus daí então já passou a falar comigo de cara só com o tema. Só com o tema Deus já estava falando comigo. Naquele momento, uma unção gostosa veio naquele lugar. E Deus começou a me renovar dentro do carro. Ei, crente que tem compromisso e que tem sonho, ele não para no meio do caminho, porque o caminho é longo. Come pão e bebe água, porque longo te será o caminho. Agora segure um pouquinho aí. Dentro desse tema, irmãos, eu criei uma divisa. O que é uma divisa? É um subtema. E o subtema que eu criei em cima desse tema é medo, sentimento incompatível com a confiança em Deus. O homem medroso, o homem temeroso, o homem assustado diante da Bíblia Sagrada, ele não é um homem que seja apropriado para Deus entregar um compromisso, para
Deus entregar um ministério, para Deus entregar uma igreja, para Deus entregar um ministério de louvor. Deus não conta com homens e mulheres covardes. O sentimento de medo é um sentimento completamente diferente de um sentimento de coragem, um sentimento exigido por Deus de uma igreja do século 21, que tenha coragem de peitar os traficantes, de enfrentar os macumbeiros, de muitas vezes bater de frente com o pecado, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada do pecado, Deus aborrece o pecado. E igreja corajosa é aquela igreja que combate o pecado, mesmo que o pecado esteja baseado nas leis legislativas da humanidade. Mas quando o crente é corajoso, ele não tem medo, ele levanta sua voz como uma trombeta e anuncia o pecado, e anuncia a verdade da palavra de Deus. Medo ficou para os fracos. Esta palavra medo significa covardia, sentimento de covardia, susto, pavor, uma fraqueza no coração do homem. Quem tem medo é covarde, quem tem medo é fraco. Medo é um sentimento que, no meu conhecimento, irmãos, eu vi o medo como um dos 3 sentimentos mais importantes ou mais fortes na vida do homem. Primeiro vem o amor, depois do amor vem o ódio, um sentimento forte, e entre o ódio e o amor tem o medo. O medo é um sentimento que, no momento que ele é gerado, ele consegue atuar, ele consegue lançar no coração do homem um estado de alerta. No momento do medo, o homem fica apreensivo, fica receoso de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, porque o medo está atuando no coração daquela pessoa. E quem aqui já sente e já sentiu medo, como o pastor acabou de falar, no momento do medo, o organismo do homem, o nosso intestino, nosso organismo libera uma descarga de adrenalina, onde gerada pela aceleração do batimento cardíaco. O camarada teve medo, o coração começou a acelerar, o organismo libera uma descarga, aleluia, uma aceleração, a descarga de adrenalina, onde as consequências são: as pernas começam a tremer, outras pessoas começam a sentir distonias nas mãos, algumas outras pessoas desmaiam, outros têm até problemas cardiovasculares, eles morrem do coração por causa de um medo. Ei, o medo é um sentimento forte, é um sentimento pavoroso, e a Bíblia dá um recado lá no livro de 1 João: como se vence o medo? Com amor. Ei, se no teu coração havia o medo, também existe um sentimento maior que o medo, que é o amor. O amor vai destruir todo sentimento de medo na vida de alguém nesta tarde. Existe uma escala de medo. Como se começa o medo, pastor? O medo se começa com um período pré-medo, conhecido como ansiedade. Da ansiedade, o homem não consegue dormir, ele fica ansioso, ele fica preocupado, ele já fica pensando o que vai acontecer na vida dele no outro dia. Ele fica com medo se o patrão vai chamar ou não vai chamar ele para trabalhar. Ele fica com medo de o seu filho cair no mundo das drogas. Ei, o sentimento de medo, ele começa com ansiedade, depois vem o medo, do medo vem o pavor, do pavor vem o pânico, do pânico vem a depressão. E se o camarada não se cuidar, o diabo começa a cirandar no meio, começa a trabalhar. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque maior é o que está em vós, maior é o Espírito de Deus que está em você. O diabo não vai prevalecer, ele não vai prevalecer, porque Deus é na tua vida. Quem crê, dá glória misturado com aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6: não andeis inquietos por coisa alguma, antes estejais diante de Deus as vossas causas com súplicas, com orações. Deus conhece o teu coração. Por isso que ele fala lá no Salmo 46 e o versículo 10: aquietai-vos, 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 que eu sou Deus, eu sou Deus, eu serei exaltado na tua vida. Este medo não vem em vão, é Deus trabalhando. Deus vai começar a erguer e mostrar que ele é grande. Segura um pouquinho aí. Existem vários tipos de medo.
Existem pessoas que têm medo de altura, outros que têm medo de dirigir. Minha esposa, por exemplo, faz 7 anos que ela tem carteira de habilitação e não tem quem faça ela dirigir o carro da gente. Outras pessoas já têm medo de morrer. Quando se fala da morte, ela pensa logo: eu vou fazer qualquer outro tipo de coisa. Vou fazer uma plástica, vou colocar uma prótese, vou no cardiologista, vou colocar no meu coração a peça, mas eu não quero morrer. O morrer para o mundo é o maior inimigo. A morte para o mundo é o maior de todos os inimigos, diz a Bíblia. Mas para o crente morrer é lucro, porque ele sabe que se ele partir agora, se ele morrer agora, ele vai para um lugar reservado no céu, preparado para essa igreja. Glória a Deus, aleluia! Tem pessoas que têm medo de rato. Por exemplo, eu era criança, eu me lembro muito bem que todos nós estávamos na nossa casa, lá no Alto Santa Terezinha, em Beberibe. E eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Eu presenciei uma queda livre de uma lagartixa caindo. Parecia que ela estava caindo de uma asa delta. Parecia que ela estava caindo de paraquedas em cima do meu pai, que estava sentado na cadeira de balanço. Irmão, quando aquela lagartixa caiu na barriga do meu pai, eu nunca vi um homem tão desesperado correndo dentro de casa como aquele homem. Por quê? Porque o medo dele era de lagartixa. Ele tinha um medo que se pelava de lagartixa. Na linguagem popular, ele amarelava. Ele não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de altura, ele não tinha medo de dirigir. Mas se ele visse uma lagartixa, ele corria, ele tinha medo dela. Ei, havia também um período da nossa vida, eu lembro também muito bem, e a minha mãe também contava essa história no decorrer do tempo, que certo dia de domingo, estávamos todos em casa, e ela preparando aquela galinha, preparando o almoço, e naquela preparação do almoço, fazendo tempero, meu pai sempre tinha o costume de ir na feira e trazer uma galinha gorda, e degolar a galinha, e naquela atitude do meu pai, ele depenava a galinha, tirava as penas, tratava a galinha e colocava a galinha na panela para comer. Pense na galinha gostosa. Crente gosta de comer galinha, né, irmão? É bom demais. Naquele momento, quando eles degolam, quando meu pai e minha mãe chegam na pia e eles cortaram a cabeça da galinha, não esperaram o sangue da galinha escorrer todo. De repente, a galinha deu um pulo com a cabeça pendurada, começou a correr dentro de casa. Ei, pega a galinha, pega a galinha. Até hoje, ei, essa história é contada. Minha mãe faleceu, mas ela tinha um medo tremendo da galinha degolada de dentro de casa. Ela não queria negócio em matar a galinha. Ei, tem sentimento simples, mas eu não rodei 100 quilômetros para chegar aqui para falar de sentimento, de medo simples, não. Eu vim falar de um medo muito mais profundo, de um medo de abrir mão daquilo que Deus entregou. Tem pessoas que têm medo, e por causa do medo, eles perdem a vitória. Eles abrem mão das promessas, eles abrem mão dos sonhos, eles abrem mão das realizações, das concretizações, das histórias, das experiências. Deus te trouxe aqui, meu amado, porque Ele tem uma história na tua vida. O diabo talvez esteja tentando impedir que ela se cumpra, mas quem prometeu não foi o homem, quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi aquele que pode, que vai, que faz, que é, e só quem crê adora o nome de Jesus nessa tarde. Glória a Deus! Aleluia! Não deixe o medo tirar a tua vitória. O medo é um sentimento que o diabo usa. O medo é a arma mais importante que o diabo usa para tentar destruir uma igreja fortalecida. O medo é um instrumento que o diabo usa para tentar atuar, porque já que ele não pode tocar em você, já que ele não pode tocar naquilo que Deus entregou nas tuas mãos, porque crente tem dom. A promessa de Deus é que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Deus é o Deus que protege, Deus é o Deus que cobre com o seu sangue. Pode estar morrendo gente de um lado, pode estar morrendo do outro lado, mas você tem promessa, você não vai morrer. Deus vai cumprir a promessa, está de pé, te prepara, tu vai voar nas asas do vento, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Oh, meu Deus, eu já começo a sentir o Shekinah de Deus nesse lugar. Ei, pergunte para o seu irmão do lado, diga assim: você está preparado? Você está preparada? Hoje você vai sair daqui vitorioso, de posse de vitória. Quem crê que eu sou profeta de Deus, levante a mão. Se você crê que eu sou profeta de Deus, receba agora, receba agora.
Não deixe, minha irmã. Não deixe o medo. Não deixe a depressão. Não deixe o susto. Não deixe o pavor. Não deixe a ansiedade. Se desprende das coisas da terra e olhe lá na frente. Olhe lá na frente. Tu serás próspero. Deus vai cumprir a chamada na tua vida. Ele está entrando com salvação. Olha o milagre acontecendo aí. Olha o milagre. Olha o milagre. Se você crê, adora. Glória a Deus, aleluia. Oh, Glória a Deus. meu Deus. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Cadê? Eu quero saber onde é que estão os crentes corajosos dessa igreja. Se você passava por um lugar com medo de cruzar aquela esquina, se você passava com medo de passar pelo meio daquela encruzilhada, pensando que alguém tinha feito um trabalho de macumba para você, se prepare, porque quando o macumbeiro lhe ver, ele vai sair correndo, ele vai ver a glória, ele vai ver a glória. Glória a Deus, aleluia. Onde estão os crentes corajosos dessa igreja? Tem fogo aí? Pergunta para o teu irmão. Tem fogo aí, irmão? Tem fogo? Tem unção aí? Tem azeite aí? Tu é corajoso ou tu é frouxo? Onde estão os crentes corajosos aqui? Que não tem medo, crente que não é assombrado. Quantos crentes desassombrados aqui estão dizendo: Senhor, me usa, me usa. E muitas vezes o sentimento de medo estava reinando. Se prepare, o sentimento de medo vai ter que partir. E Deus vai te encher. Deus vai te encher nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Adore por um minuto, adore o nome do Glória a Senhor. Deus, Jesus. Tu és grande, tu és maravilhoso. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Crente medroso, o diabo fica rindo da cara dele. Deus entrega uma obra na vida dele e o diabo é o primeiro a dizer: esse daí, aquela obra não vai passar 3 meses. Esse CD não vai prosperar. Esse programa não vai ter audiência. E muitas vezes o diabo usa até a boca de alguns crentes. Crente que tem medo, ele não deixa nenhum vitorioso passar na frente dele, ele quer derrubar logo. O crente medroso, ele é medroso e não quer ser medroso sozinho. Um crente frio esfria 5, mas um crente fervoroso, ele aquece 10 que está ao redor dele. O diabo vai ficar envergonhado, porque a vitória desta igreja, pastor Edmilson, a vitória desta igreja, Deus começou esta obra e Ele vai aperfeiçoar, porque hoje Ele está levantando meia dúzia de crentes corajosos. Cadê? Eu quero ver. Abre a tua boca e adora o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aqui nesta tarde. Glória a Deus, Deus não te aleluia. chamou para ser um derrotado. É verdade, Jesus. Deus não te chamou para ser um medroso. Deus não te chamou para ser um obreiro assustado. Ei, abre a tua mão aí, abre a tua mão. Recebe o som no teu ministério. Recebe fogo no teu ministério. Recebe autoridade no teu ministério. Abre a tua boca santa. Seja batizado agora. Receba o renovo. Receba agora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Aiga sempre nuga suri mi kama shuria. Dergi nubre nibri nada shuri mi kama nai. Delepri kama nuga sude reda hayasta niminama gudayasta. Dergi nugi naga dagasterra sobre mi naga shuria. Deus está dizendo: eu conto com a igreja valente. Glória a Deus, Eu conto com a igreja aleluia. valente. Ei, você vai
evangelizar hoje. Glória a Deus. Você vai sair daqui como um ganhador de almas. Você vai colocar a tua mão sobre o endemoniado e ele vai partir em retirada. Porque tem fogo, e tem fogo, tem fogo, tem fogo. Onde tem fogo aqui? Cadê os crentes que estão na unção de Deus? Crente que está no óleo. Se prepare, receba a unção do Espírito de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Certo dia eu estava no campo missionário há muitos anos, lá em São Lourenço da Mata. E eu lembro-me que nós estávamos implantando igrejas pela Convenção Abreu e Lima. Todas as casas que eu chegava para pregar, chegava um endemoniado. E eu já estava acostumado. Logo quando começava o culto, eu já pegava minha gravata, já colocava para dentro, sabendo que a qualquer momento ou alguém poderia se manifestar, ou algum dia um demônio poderia incorporar no corpo de alguém e entrar naquela igreja. Ô pastor, eu já enfrentei muitas situações. Quem olha para mim diz, que pastor novinho, mas não sabe as experiências, os calabouços que eu já tenho entrado. Pessoas não dão credibilidade a você pela sua aparência, mas hoje Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. Eu lembro que eu peguei meu paletó, minha gravata, botei, peguei minha Bíblia, fui para a igreja lá em Penedo. Quando eu chego lá, eu sentei no salão da igreja, o obreiro disse, meu filho, venha para cá. Eu ainda era cooperador na lista. E quando eu sentei no púlpito daquela igreja, chegou um endemoniado, ficou lá na porta da igreja. E aquele homem, repleto de um espírito de travesti, ele fazia símbolos, fazia gestos. E eu lembrei de uma profecia que Deus tinha falado comigo. Quando Deus usou um dos seus vasos, porque Deus ainda tem profeta na terra, viu? Meu Deus, está descendo a palavra quentinha do céu agora. Profeta de Deus, vaso de Deus na sombra do reborganug da Gasturiminai. Quando eu mandar tu falar, tu fala, porque eu sou na sombra do reborganug da Gastéria. Sou eu, Deus, que confundo a terra do Dog Minagasterra da Gastéria Minai. Mas ela não tem sabedoria, não tem estudo. Quem impede o meu trabalhar na tua vida? Glória a Deus. Abre a tua boca e tu vai ver como eu sou fiel. A minha palavra será espada, e assim que tu falar, eu confirmarei a minha palavra. Profeta de Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória Entrega a a Deus! mensagem. Glória a Deus, Pai. Engula sua saliva, mas não engula sua mensagem. Não engula fogo, porque Deus não é menino, viu? Profeta de Deus. Tem alguém nesta tarde aqui, pastor, que Deus manda mensagem e ela fica dizendo, Deus, usa a irmã Zefinha. Deus, usa o pastor. Olha o pastor ali, usa o pastor. Ei, Deus tem negócio com você ou não? Você é corajoso ou é um crente frouxo, covarde? Os covardes voltem. Deus não conta com crente covarde. Mas hoje eu olho para as faces daqueles corajosos. Hoje eu estou vendo crentes corajosos nessa igreja. Deus levanta um vaso em profecia, chega até diante de mim e diz, meu filho, abre a tua mão. Eu abri a minha mão. Ele disse, receba a unção. Fechou minha mão, segurei, botei no bolso e até hoje eu ando com ela. Glória a Deus. Certo dia eu estava no culto, havia um ponto de pregação que nós trabalhávamos lá em São Lourenço. No momento da pregação entrou um endemoniado, começou a bagunçar no meio da igreja. O obreiro que estava comigo segurou ele, vamos orar. Levantamos a igreja começou a orar bem forte. No momento da oração nós oramos, eu vi que Sérgio, o obreiro que estava comigo, tinha dado uma chave de braço naquele endemoniado. A igreja orando, terminou a oração, todos foram para os seus lugares e o endemoniado começou bagunçando no meio da igreja. Naquele momento o irmão Sérgio levantou-se novamente, já que ele estava dirigindo o culto, e disse, igreja, vamos ficar de pé, vamos orar de novo por este homem. Quando trouxeram aquele homem, porque ele não queria vir, que ele dobrou os joelhos na frente do púlpito. Deus
Deus falou comigo e disse: meu filho, arrudei o púlpito, estenda a sua mão. Crente sabe quando Deus fala com ele, viu? Glória a Deus. Eu pego a minha mão, pastor, estendo sobre a cabeça daquele endemoniado. Eu não cheguei a tocar na cabeça dele, mas eu via que a sombra da minha mão estava sendo elevada pelo bico de luz de 100 velas na cabeça dele. Enquanto a igreja estava orando em alta voz, bradando, gritando no meio do salão, a minha oração era em silêncio, dizendo: Deus, Tu sabe que essa mão é ungida. Você pode falar isso para Deus? E eu em silêncio: Deus, Tu me desse a promessa. Hoje é mistério nesse lugar, viu? Faça assim com a sua mão. Agora olhe para ela. Receba uma bola de fogo na tua mão nessa tarde. Meu Deus. Quando eu abro os olhos, está a igreja orando, o diácono Sérgio Bezerra com outra chave de braço endemoniado, e ele olhando para minha cara e dizendo: sai, tira, sai, querendo tirar a cabeça debaixo da sombra da minha mão. Aí eu me empolguei, eu digo: eu descobri que até a sombra do crente o diabo tem medo. Eu conheço a missionária que quando ela passava nos lugares, se tivesse um endemoniado sentado na calçada, que a sombra dela passasse por cima dele, ele começava a se debater. Ei, o diabo tem medo até da tua sombra, crente. Terra, recebe autoridade. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Glória a Deus, aleluia. Eita. Agora segura um pouquinho aí. Mas infelizmente tem meia dúzia de crente frouxo na igreja. Eu não posso nem dizer meia dúzia, eu posso dizer mais do que isso. Muitas vezes o pastor convoca. Eu sou pastor de igreja e sei. Eu não estou aqui para doutrinar a igreja. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou em meu coração. E eu só saio daqui quando eu falar isso. Muitas vezes nós convocamos a igreja para um evangelismo, para uma consagração, para um círculo de oração, para uma festividade. Eu fiquei sabendo mesmo que essa semana houve um culto das mulheres da igreja que eu pastorei, e todo o conjunto deveria formar. E uma das irmãs que foi convocada para formar, uma das cantoras daquele conjunto, não foi para o culto das mulheres. E hoje eu fiquei sabendo que ela mandou um recado dizendo: pastor, eu não vou para o culto porque eu vou passear com meu cachorrinho. Cadê a responsabilidade? Cadê o compromisso com o seu pastor? Cadê o compromisso com a obra que Deus tem entregue na sua vida? Deus colocou esses homens na frente da igreja, não foi para brincar, nem ser palhaço, nem para perder tempo, gastando o seu tempo, gastando muitas vezes a sua vista, gastando noites e noites de sono, orando, para Deus levantar um bocado de crente desacordado, crentes que estão dormindo, crentes que estão despreparados. Deus está salvando, Deus está curando, Deus está batizando com o Espírito Santo, e o crente está lá dormindo, de braço cruzado, não tem azeite, não tem candeia, não tem lamparina, o pavio parece que apagou, não tem mais a unção, o brilho do Espírito de Deus na vida dele. Eu só dou glória se eu pregar, eu só glorifico se eu que estiver cantando. Ei, desce do teu pedestal, crente, tu não é nada. Se Deus quiser te pegar aí, te saculejar, Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus. Pastor, mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Tudo bem, eu não discordo, isso é bíblico. Mas tem uma coisa, meu santo: o Espírito de Deus não é sujeito ao profeta. Se Deus quiser te sacudir aí, Ele faz. Ninguém pede o seu trabalhar. Meu Deus, que coisa é essa? Eu estou sentindo uma unção tão grande neste
neste lugar. Hoje está saindo aqui pessoas diferentes. Ah, irmão, este lugar não será mais o mesmo. O diabo não terá mais cara de pau de passar na frente dessa igreja, porque o Senhor vai alastrar essa rua e Deus vai fazer grandes coisas. Pastor, se prepare, esse salão não vai dar. Você vai ter que procurar um salão maior, uma igreja maior, porque vai ter que crescer. Vai ter que crescer a igreja que Deus coloca na mão de crentes desassombrados. Glória a Deus, aleluia! Meu Deus. Ah, Jesus. Agora eu pergunto para você, Gideão, o que é que tu estás fazendo? Ah, Senhor, eu estou malhando o trigo no lagar. Aí eu te pergunto, Gideão, no lugar de malhar o trigo é no lagar? Claro que não. O anjo aparece a Gideão no capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Deus aparece a Gideão. Está lá Gideão malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar uva, não trigo, de pisar em uva, extrair o suco da uva para se fazer o vinho e outras especiarias. Mas Gideão estava ali para livrar o povo de Israel da mão dos medianitas, dos amalequitas, porque a Bíblia diz que o povo era inumeroso, estavam todos no vale. Preste atenção, olhe para cá. Todos estavam no vale. A Bíblia diz que estavam os amalequitas, os midianitas e todas as nações do Oriente no vale esperando a fraqueza de Israel. Tem alguém que pode estar lá no vale, do outro lado, esperando a tua fraqueza. Tem até espectadores preparando um culto de ação de graça para ver a tua derrota. Tem alguém que está com a lupa olhando, te observando, te acompanhando, mas ele vai ficar envergonhado, porque hoje Deus está mudando o quadro da vida de Gideão. Gideão estava numa situação de medo. Gideão, antes do anjo se revelar a ele estava temeroso, ele estava assustado, ele estava preocupado, ele estava atemorizado, apavorizado. Ele sabia que qualquer passo que ele desse em falso, todos os seus familiares poderiam morrer. Seus familiares, que segundo ele eram os mais pobres de Manassés, eram os mais humildes. Ele pensava talvez na sua mãe, pensava nos seus filhos, olhava para frente e via um desafio, via batalha aos seus olhos, uma batalha impossível de ser travada. Havia só 32 mil homens com ele, homens que não eram tão corajosos. Deus fala com Gideão e diz: meu filho, eu tenho um negócio na tua vida, vai nessa tua força, varão valoroso. Aí Gideão quer muitas vezes se questionar a Deus. Ah, Senhor, se tu és conosco, por que está nos acontecendo isso? Se tu é na minha vida, porque esse problema tem se levantado? Se tu és comigo, porque essa perseguição, porque essa prova de pão, porque essa prova de roupa, porque essa prova na minha família, porque o meu marido não é crente? Se o Senhor é comigo, tu não escuta minhas orações? Sim, minha filha, eu escuto as suas orações, mas o melhor sonho de um crente é o sonho de Jacó, quando estava lá no deserto, de madrugada, derramou um jarro de azeite em cima da penha quente, deitou a cabeça naquela rocha, porque sonhar, irmão, com um carro importado é muito bom, sonhar com a casa boa, tendo um bom emprego, a família é tudo crente, tudo gordinho, é muito bom, mas difícil é sonhar na prova. É o sonho de Jacó, lá no deserto, de madrugada, ele sonhava, e no momento da prova ele viu uma visão. E qual era a visão, pastor? Deus construiu a escada do céu para a terra e disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Sabe o que significa? Não vai faltar nada, Deus vai mandar tudo. Sonhe o sonho de Deus, sonhe no deserto. Gideão estava sonhando, mas como poderia vencer? Como ele poderia alcançar aquela vitória? Logo que os seus inimigos eram inumerosos, era uma multidão incontável. A Bíblia diz no capítulo 7 que os seus camelos eram inumerosos, eram muitos camelos. Um exército que tinha muitos camelos era sinônimo de que não era um exército fraquinho, não. Talvez você olhe para aquela pessoa que está te afrontando, olha como o exército de Saul. Ah, todos os
os dias, durante todo o dia, várias vezes no dia, esse gigante se levanta para me lembrar que ele é maior, que ele está preparado, que ele tem as suas armaduras. Qual era o gigante? O gigante Golias, mais de 3 metros de altura, todo equipado, levanta-se do vale, olha para Israel e questiona ele: aí não tem homem não? Aí não tem homem corajoso não, que venha enfrentar? Se vocês me vencer, todos nós seremos os seus servos. A Bíblia diz que Israel estava com medo, estava atemorizada, mas teve uma coisa: havia um menino ali que tinha o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito de Deus não se atemoriza, não se assombra. Crente que tem o Espírito de Deus, ele não recua, porque ele sabe que com poucos soldados Deus pode fazer um milagre na tua vida. Eu já vou parar, mas antes de parar, eu quero falar uma palavra para você. Olha, Gideão estava nessa situação, ele estava assombrado, ele estava atemorizado, ele estava lá malhando trigo no lagar. Deus diz: olha, Gideão, esse povo é muito, tem muita gente, eu não preciso dar a vitória a vocês numa condição lógica, de uma forma que você possa dizer: ah, hoje eu sou vitorioso porque eu trabalhei para isso, hoje eu sou vencedor porque eu me acordei cedo para trabalhar, eu sou vitorioso. Não foi Deus que me deu. O povo poderia pensar isso, poderia pensar que eles estariam sendo vitoriosos por causa da sua própria força. Aí Deus diz: olha, pega o povo, vamos submetê-los agora a um teste, a uma experiência. Leva o povo lá, conta todos esses homens, e havia muitos homens. Deus faz a primeira prova, leva lá no vale aquele que lamber a água de joelhos e não olhar para a sua retaguarda, esse volte. Depois Deus faz outra prova e diz: olha, diz aos covardes, aos medrosos que voltem. Voltaram tantos mil. De repente Deus faz outra prova, e no momento da prova com os homens, a Bíblia diz que somente 300 homens venceram, somente 300 homens passaram pelaquele alistamento, pelaquela guerra, pelaquela batalha espiritual. Sabe por quê? Porque não é numerosidade que dá vitória à igreja, não é muitos crentes que vai fazer uma igreja ser vitoriosa. Ei, se tiver 4 irmãos no conjunto, Deus pode curar, Deus pode batizar aquelas pessoas. Se tiver 3 irmãs corajosas na igreja, Deus pode fazer essa igreja vitoriosa. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o que você está fazendo?